Olá, queria dar boa tarde para você que está nos assistindo agora, ao vivo, no Fuso de Brasília. Para quem vai nos assistir depois, também queria mandar nossas saudações. Essa atividade é uma oficina do Lero, do Laboratório de Estudos do Romance, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Carlos Eduardo Brefori Pinheiro falando sobre a paixão segundo GH e a tragédia do tédio da repetição. Eu vou dar alguns avisos institucionais e depois eu vou apresentar o Carlos Eduardo para vocês. Bom, o primeiro é se vocês tiverem pergunta durante a fala dele, que vai durar por volta de 1 hora, depois nós vamos ter um bate-papo ao final, então podem colocar no chat questionamentos que vocês tiverem, sempre preferindo marcar pergunta, a palavra pergunta em maiúsculas, assim eu consigo localizar. Então, eu vou estar anotando aqui as perguntas que forem surgir no chat. Ainda um segundo aviso institucional, nós vamos ter um formulário para preenchimento para obtenção de certificados que vai estar disponível também no bloco das perguntas, tá bom? Então, queria apresentar agora o Carlos Eduardo Brefori Pinheiro, que é graduado em Letras pelo Centro Universitário Toledo, mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, em 2002, e fez doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP em 2011. Ele fez pesquisa em nível de pós-doutorado sobre a obra de Clarice Lispector na Universidade de São Paulo e publicou os livros Entre o Ínfimo e o Grandioso, Entre o Passado e o Presente, Jogo Dialético da Poeta de Manuel de Barros, e também A Tragédia do Tédio da Repetição em Clarice Lispector. Então, o Carlos Eduardo vai conversar conosco a respeito desse segundo tópico de pesquisa. Estou muito curiosa. Acho que quem está assistindo a gente também do outro lado deve estar também. Então, Carlos, queria te passar a palavra. Muito bem-vindo, você está aqui conosco. Obrigado, Ana. É um prazer participar de uma oficina do Lero, né? Já acompanho há algum tempo como ouvinte e é um privilégio hoje participar aqui como apresentador. Bom, eu preparei um PowerPoint, acho que já está aparecendo aí para vocês na tela, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, a minha fala de hoje é um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu desenvolvi junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, sob a supervisão da professora Cleusa Rios. E então eu faço uma leitura da obra de Clarice Lispector, né, unindo aí a teoria literária, a teoria psicanalítica, justamente com esse enfoque, né, a tragédia do tédio da repetição. A repetição é que vai ser o elemento básico a ser analisado no meu texto, né, na minha pesquisa. Só para contextualizar um pouquinho mais, então a pesquisa, né, durou 2 anos e eu me debrucei sobre a obra da Clarice como um todo, né, os romances e os contos, mas aqui para nossa fala eu separei um romance em especial, que é A Paixão Segundo GH, porque também me parece que é aquele em que esses mecanismos de repetição que a Clarice usa muito nos seus textos se concretizam aqui de uma forma mais plena. Tá? Bom, então, eu queria rapidamente, só para em nível aí de informação teórica, né, de apresentação de aspectos teóricos, passar um pouquinho aí pela questão da psicanálise, né? Pode ser que quem esteja aí nos assistindo não tenha muita familiaridade com alguns termos que eu vou destacar aqui, então é sempre bom a gente fazer aquela pincelada teórica antes de passar para a análise propriamente. O meu material teórico aí da área de psicanálise foi, então, Freud, né, algumas de suas obras, e aqui eu destaco 3, que são justamente as 3 que eu vou utilizar para análise de A Paixão Segundo GH. Tá? Então, o texto Recordar, Repetir e Elaborar, que o Freud publica em 1914, né? Então, nesse texto, Freud afirma que a neurose obsessiva acarreta na mente do sujeito um bloqueio.
isto é, um esquecimento de impressões, cenas e vivências. Essa ausência de lembranças funciona como uma recusa das mesmas, levando o paciente a reprimi-las e, em vez de recordar o esquecido, entregar-se a um processo de atuação, isto é, de repetição. Ele não reproduz o esquecido e reprimido como lembrança, mas como ato. Ele o repete naturalmente sem saber que o faz. Então, Freud, analisando aí a questão dos traumas, né, ele vai apontar que o caminho para a cura da situação traumática é justamente esse processo de recordar, de verbalizar a cena traumática e aí você elaborar, a partir de transformar isso em linguagem, né, começa aí o processo de elaboração, que seria o processo de cura. Quando o paciente não consegue recordar a cena traumática, ele invariavelmente cai nesse processo de repetição, ou seja, ele volta constantemente a atos, né, a ações que remetem àquele trauma vivenciado. Tá? Então, nesse sentido, quanto maior a resistência da mente, tanto mais o ato de recordar será substituído pelo ato de repetir. E caberá ao psicanalista reconhecer as resistências psíquicas do analisando, na tentativa de dominá-las, levando-o do processo de repetição para o processo da recordação, tá? Que é algo que já nos chama muito a atenção nos textos de Clarice, sobretudo quando a gente pensa nas vivências das personagens, principalmente as personagens femininas, e como essa ideia da repetição passa pelo crivo aí do trauma, né? Se não um trauma evidenciado, um trauma contundente na vida, né, daquela personagem, mas algo que emoldura o passado dessas mulheres, né, nos contos e nos romances, e que leva ao processo de repetição que a gente enxerga ali na história presente. Tá? Então, esse é o primeiro texto. Um outro que eu acho que é até mais conhecido, né, que é o Das Unheimlich, de 1919, né, O Estranho, né, também traduzido como O Inquietante, né? Então o Freud vai falar daquela categoria do assustador, que remete ao que é conhecido, de velho, que há muito de familiar. Né? Então, segundo ele, um Heilig é o nome de tudo aquilo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. Então, essa ideia de o ser humano se deparar com situações, com cenas, com contextos que são classificados como estranhos, justamente porque remetem a algo do passado, algo do nosso passado que a gente quer que fique encoberto. Quer dizer, nós não queremos que aquele trauma, aquela cena inquietante venha à luz, né? E justamente quando a gente se depara com algo parecido, né, nós caímos aí nesse processo de repetição, ou seja, vivenciamos novamente algo que parece que estava lá esquecido no nosso passado, mas que volta aí à tona, quer dizer, sai ali do nosso inconsciente e atinge o nível do consciente da nossa mente. E o terceiro, né, texto de 1920, que é o Além do Princípio de Prazer, quando Freud vai falar então da pulsão de vida e da pulsão de morte. Né? A pulsão de vida como a constância, né, também ligada aí aos temas do amor e do sexo, e a pulsão de morte, né, como sinônimo de destruição, de eliminação, de encerramento, mas, né, que a gente vai pegar aqui também um lado mais artístico, né, essa pulsão de morte ligada ao ato de criar, né, você destrói alguma coisa com o intuito de gerar algo novo, que eu acho que é algo que Clarice também sabe explorar muito bem, né, essa ideia de você destruir algo para reconstruir, né, a partir das cinzas, uma possibilidade de uma vivência melhor. Tá? Então, em linhas gerais, né, eu usei esses três textos do Freud, né, essas três teorias, e apliquei nas obras de Clarice, conforme, obviamente, os textos assim o permitiam. Bom, mas pensando também na teoria literária, que eu acho que é
a base de tudo, né, a psicanálise aqui entra como um suporte, é interessante a gente pensar que a própria Clarice já tem ideia, né, ela já tem uma consciência desse mecanismo de repetição que é muito constante nas suas obras e que ela considera algo importante, né? Então eu separei aqui alguns textos de Clarice, né? Por exemplo, na coletânea Para Não Esquecer, que é um volume aí de crônicas, uma das crônicas que se chama A Explicação Inútil, em que ela faz um resgate aí de como ela escreveu cada um dos contos de Laços de Família. Quando ela fala de imitação da Rosa, ela se apega a essa ideia da repetição, né? Aí eu cito a Clarice: imitação me deu a chance de usar um tom monótono que me satisfaz muito. A repetição me é agradável. A repetição acontecendo no mesmo lugar termina cavando pouco a pouco, cantinela enjoada diz alguma coisa. Então, nós temos aí uma escritora muito consciente da sua dos seus atos de criação literária, né, e muito consciente desses mecanismos constitutivos dos seus textos, né? E, claro, se a gente fosse explorar as crônicas de Clarice, teríamos muitas outras referências a essa ideia da repetição como algo que agrada a escritora, mas eu acho que a explicação inútil aqui já nos dá uma boa dica, né, do que é essencial aí na visão da própria autora. Agora, quando eu escolhi o título, né, da minha pesquisa, né, os mecanismos de repetição em Clarice Lispector, né, que anteriormente, né, saiu publicado em livro com esse nome, mas que no original é A Tragédia do Tédio da Repetição em Clarice Lispector, e eu ponho isso entre aspas, né, justamente porque eu estou recorrendo a uma fala do sujeito, do narrador, né, de Um Sopro de Vida, um livro aí que saiu póstumamente, em que a Clarice parece que ela escancara para nós o que é essa repetição que emoldura aí a vida das suas personagens, né? Logo nas primeiras páginas, a narradora fala: o cotidiano contém em si o abuso do cotidiano. O cotidiano tem a tragédia do tédio da repetição. Mas há uma escapatória. É que a grande realidade é fora de série, como um sonho nas entranhas do dia. Então essa expressão aí, né, a tragédia do tédio da repetição, que está aí no título dessa comunicação e também no título do meu trabalho, ela aparece entre aspas porque eu estou citando a expressão que a Clarice usa. Quer dizer, o que é a repetição na obra de Clarice Lispector, né? Qual é o sentido que essa repetição traz aí para nós entendermos as camadas significativas do texto, né? O cotidiano que contém a tragédia do tédio da repetição. Então essa repetição, ela é tediosa, ela é trágica, e onde ela se instala? No cotidiano dessas figuras, principalmente aí das figuras femininas, né, que eu acho que aí sim nós vamos ter a grande tragédia que Clarice enxerga, né, e aí a gente pensa até numa crítica feminista, né, como que Clarice enxerga o feminino aí em pleno século XX. Né? Então o feminino é marcado por um cotidiano que se emoldura, né, na tragédia do tédio da repetição. Bom, então vamos focar aqui agora a Paixão Segundo GH, que é o texto que nos interessa. Então, a Paixão Segundo GH sai publicada em 1964, é um romance aí chave dentro da produção de Clarice, né, um dos romances aí mais inovadores da autora, né, que vai ter seu ápice aí com a publicação de Água Viva. Mas em GH, e na verdade, né, A Paixão Segundo GH foi o texto que me levou a pensar nessa possibilidade de uma pesquisa que envolvesse a teoria literária e as teorias psicanalíticas, né? Então
já havia passado aí pelas aulas da professora Cleusa Rios, né, de leitura psicanalística do texto literário, e lendo o GH, me veio a imagem, né, aquela cena emblemática da barata, né, esmagada, e um momento muito discreto no texto, né, quando a GH relembra o aborto pelo qual ela passou, né? E aí ela faz essa conexão entre tirar um filho e a barata ali esmagada, né? E algo como que ela diz como o que se esmaga pela cintura é fêmea, né? É feminino, alguma coisa assim. E daí surgiu então a ideia, puxa, né? Estamos vivendo aí uma repetição de uma cena traumática, né? Como isso é trabalhado no texto, e aí, né, claro, o desafio que a professora Cleusa Rios me lançou foi: procure isso na obra toda de Clarice, né? Não só na GH, mas em todos os textos dela. Mas aqui hoje, né, nós vamos falar exclusivamente de A Paixão Segundo o GH, tá? Bom, eu vou fazer algumas leituras aqui e também comentar alguns trechos que eu separei do romance para a gente pensar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Então, encontramos em A Paixão Segundo o GH um texto dividido em 33 capítulos ou fragmentos, tá? Não temos uma numeração ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas temos essa divisão muito clara, né? De o que seriam fragmentos, né, dessa voz narrativa, né, o registro do que aconteceu no dia anterior, né, a experiência ali com a barata, que ela vai transformar então nesse romance, né, nessa escrita. Sendo a primeira frase de cada um deles uma retomada ou antes uma repetição da última frase do anterior, do fragmento anterior. Assim, a frase final do fragmento 1 é também a frase de abertura do segundo, a qual, por sua vez, encerra com a mesma frase que abrirá o terceiro fragmento. Então vejam que essa ideia da repetição já começa a se tornar clara para nós na própria organização, né, nessa estruturação básica do texto, dividido em fragmentos, e a frase final de um capítulo, que é a frase de abertura do capítulo seguinte, né, e assim sucessivamente. E dentro desse movimento circular, o final do romance, com seus 6 ífenes, né? Então, né, então adoro, que ela coloca lá no final, repete sua abertura, em que aparece o mesmo sinal de pontuação. Vamos lembrar que GH começa com 6 ífenes, né? Estou procurando, e termina, então adoro, 6 ífenes, né? Aliás, o próprio conjunto de ífenes já é em si uma manifestação de repetição, né? Então, a repetição 6 vezes aí do mesmo sinal, abrindo e fechando o livro, né? E aí dentro dessa estrutura dos 33 capítulos ou fragmentos, a frase final de um, que é o início do outro, né? Fechamos o romance com 6 ífenes e voltamos à abertura, né? Que é essa visão de realmente algo cíclico, né? Algo circular, e quando a gente pensa, né, no processo de cura aí, né, o recordar, repetir, elaborar, né? Então, será que GH realmente conseguiu recordar, ou será que a sua escrita é mais uma armadilha aí da repetição, né, e ela não conseguiu se libertar do trauma? Então é algo aí que a gente pode discutir mais a fundo no final. Bom, só para, acho que cortou um pedacinho aqui do final do texto, mas aí para vocês verem, né, os capítulos, né, os fragmentos. Então, o capítulo 1, né, estou procurando, e aí ele termina, que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. E aí ele abre, ela, né, a narradora abre o capítulo 2, é que o mundo todo vivo tem a força de um inferno, e aí a frase final, né, vai para o capítulo 3, a frase final do 3 vai para o 4, e assim por diante. Então, primeiro índice de repetição aí que fica muito evidente quando a gente bate os olhos no texto. Tá? Bom, afirmando que o ato de repetir é uma marca de si mesma, esse mecanismo se revela no próprio discurso da narradora GH, que tece sua trama por meio de um vocabulário que vai se apresentando ao leitor através de uma constante retomada de palavras e expressões.
aparecendo geralmente 2 vezes seguidas dentro de uma mesma construção frasal. Como, por exemplo, né, na já citada primeira frase do romance, em que a expressão estou procurando é duplicada após o emprego de uma notação léxica também ali repetitiva, né, os 6 hífenes. Ainda nesse mesmo fragmento, o recurso da repetição vocabular será empregado em termos como tentando, vivi, aconteceu, desorganização, isso para ficar apenas com numa verificação do primeiro parágrafo que eu trouxe também aqui, né, para nós. Então vejam, nós temos aí, eu acho interessante a gente pensar em GH como uma manifestação plena do uso dos mecanismos de repetição, porque é ali que isso se dá de forma muito mais clara nas várias camadas que compõem o texto. Né? Então nós falamos da estrutura, né, dessa organização em fragmentos que repetem, né, abertura e fechamento, mas a camada mínima ali, que é a camada vocabular, também tem esse crivo da repetição. Né? Então, sublinhei aí algumas expressões, né? Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra. A isso queria chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Então, não vou ficar aqui pontuando o valor aí metafórico e simbólico de cada uma dessas palavras dentro da trama, né? Mas vejam que há uma constante repetição vocabular, isso, né, ficando só nesse primeiro parágrafo, mas que é algo muito recorrente ao longo do texto de A Paixão Segundo GH. Tá? Bom, por fim, né, amarrando aí essas ideias das camadas, né, do texto e a repetição presente nelas, temos a ação de GH matando uma barata. Então, cito aí, né, eu fizera de mim isto, eu matara, que remete, né, ou, no caso aqui, vamos puxar a sardinha para o campo da psicanálise, repete uma situação trágica vivida pela protagonista, um aborto induzido, realizado num período anterior à da ação da trama. Aí eu cito, né, lembrei-me de mim mesma andando pelas ruas ao saber que faria o aborto. Tá? Então, que eu acho que aí a gente chega à questão do porquê, né, dessa repetição. Então, a cena da barata, né, que vai remeter ou que vai repetir a cena traumática do aborto induzido, né, que GH praticou. Né? Fechando a presença do mecanismo da repetição nessa obra, há a própria escritura do texto que, a partir de uma leitura freudiana, pode tanto ganhar áreas de repetição de uma situação anterior ou de recordação na tentativa de superá-la, conforme a própria narradora anuncia. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Esse reviver só poderá acontecer por meio da palavra escrita. Né? E aí é interessante a gente pensar que nós estamos diante de uma narradora personagem, né, que está contando a sua história no dia seguinte ao que aconteceu. Então, né, vamos lembrar que na manhã anterior ela vivencia a experiência ali de matar a barata, né, no quarto da empregada, e ela afirma que está escrevendo esse texto um dia depois. Né? E esse texto, né, puxando aí já também para uma linha psicanalítica, seria a tentativa de elaboração, quer dizer, eu preciso verbalizar o que eu vivi e o trauma que eu experimentei para poder me libertar disso. Mas aí nós vamos chegar ao grande embate, né, que vai permear toda a construção dessa obra. Né? Ela está recordando ou ela está repetindo?
ela está realmente caminhando para um processo de cura, ou o texto aponta que não é possível, né, que GH vai continuar as voltas ali, né, com esse trauma, e esse fantasma do passado continuará atingindo, né, reaparecendo aí ao longo da vida dessa personagem, que é algo que, né, mais para o final eu pontuo com vocês, é algo que também a gente percebe que direciona os desfechos das personagens de Clarice. Quer dizer, me parece que há uma sintonia profunda aqui, né, entre o que GH vivencia e, né, o restante da obra. Quer dizer, qual é a expectativa que Clarice traz para suas personagens? Há uma esperança possível? Né? Então, esse seria uma das nossas conclusões. Bom, então vamos pensar então nessa questão da tragédia, do tédio, da repetição. Né? Nós vimos ali as várias camadas textuais, né? Desde a camada formal ali, da construção vocabular, né? Até a estrutura, passando pela ação da personagem, né? Os vários níveis da repetição nesse texto. Como que nós podemos cotejar, né, o texto de Clarice, trazendo aí para uma possível construção de sentidos, né, ou possíveis significações, aqueles elementos da teoria psicanalítica que eu apresentei no começo da minha fala. Então vamos pensar um pouquinho nos três ligados aí a GH, ou, né, vamos fazer uma leitura de GH, tendo como suporte aqueles três textos do Freud. Tá? Bom, então, a tragédia do tédio, da repetição, né, quer dizer, esse cotidiano que se apresenta como algo trágico para essas personagens, né, e ele é trágico porque ele traz esse princípio de repetição. Então, essa tragédia, ela está associada a tudo que oprime, né, que massifica e avilta a condição humana, estruturando-se em regras e leis que condicionam as relações interpessoais. Então, em Clarice, o cotidiano é isso, né? O cotidiano oprime, ele massifica, ele avilta a condição do ser humano. Né? Por isso que ela vai falar, né, dessa tragédia do tédio, da repetição que o cotidiano abarca. Destacando aqui as figuras femininas. É claro que não é algo exclusivo, mas no conjunto aí da obra de Clarice, a gente percebe que esse cotidiano opressor é muito mais verificável nas figuras femininas do que nas masculinas. Né? Se a gente pegar desde a Joana, de perto perto do Coração Selvagem, a Virgínia, de O Lustre, a voz, né? A narradora de Água Viva, a Macabeia, da Hora da Estrela, as figuras, né? A Ana, do Conto Amor, a narradora de A Quinta História, entre outros. Quer dizer, via de regra, são mulheres que experimentam essa tragédia da repetição do cotidiano, né, do esquema repetitivo, porque aí, né, chegamos a essa visão que Clarice nos traz de o que a sociedade legou, né, a que a sociedade relegou essas mulheres. Né? Estamos falando isso aí de anos 60, 50, 60, 70 do século passado, né? E embora os grandes avanços sociais, quer dizer, qual é a condição da mulher naquele momento ainda? Né? O que era a condição da mulher naquele momento, do feminino? E aí, sempre em Clarice, essa visão de que o feminino é vítima, né? Ou é uma presa fácil desse cotidiano que vai oprimir, seja a esposa, a mãe, a dona de casa. Quer dizer, o que a sociedade traz para a vida dessas mulheres? É uma herança, de repetição de um cotidiano que é trágico, que tira as liberdades individuais, a liberdade criativa, a própria liberdade de conduzir o seu próprio destino, como é apresentada nessas histórias. Tá? Bom, mas então, pegando os nossos
elementos aí psicanalíticos, né? Vamos começar pelo Unheimlich, né? Unheimlich aparece no romance com a protagonista se confrontando com a estranha. Né? Então, Unheimlich é o estranho, o inquietante, aquilo que deveria ter permanecido oculto, mas que de alguma forma volta à tona. Essa estranha, né? Claro, a gente já imagina a barata, mas antes da barata, nós temos que pensar na empregada, na Janair, que é o primeiro índice ali de estranhamento para a GH, né? A questão do quarto e a organização daquele quartinho de empregada, e aí as reflexões que isso traz na mente de GH, para em seguida, aí sim chegarmos à grande estranha do texto, que é a barata. Então, dentro do seu apartamento, condicionando em sua aventura de desorganização psíquica o ato repetido que alicerça a intriga, né? Aí essa ideia do estranho que vai trazer algo de volta à luz, e aí esse algo é a cena traumática, né? Então o aborto do feto, que vai ser revivido ali na morte da barata, né? No esmagamento da barata ali na porta do guarda-roupa. Isso aí já é uma leitura que a professora Judith Rosenbaum, também da USP, faz em uma das suas obras, né? Ela já tinha feito uma análise bastante interessante de GH, e a professora Rosenbaum aponta a ex-empregada de GH, né, a Janair, como sendo duplo de um outro estranho, que é a barata. Então, esse romance de Clarice traria, em seus significados, temas da ordem psicanalítica como a perda da identidade pessoal, o desmoronamento de um sistema social e psicológico sedimentado, o caminho místico de acesso ao todo, ao cerne do real, à divindade, e a descida ao subsolo ancestral dos sentimentos e paixões. Tá? Então, isso aí é um estudo que a professora Judith faz de forma bastante profunda sobre o texto, mas para a nossa análise aqui eu não vou ficar me detendo nesses pontos. Eu trago uma das inúmeras frases, né, que a gente associa a essa ideia do Unheimlich, né, do estranho ou do inquietante, quando a GH cita, né, escreve, né, na verdade, ela está escrevendo o texto. Há 350 milhões de anos, elas, as baratas, se repetiam sem se transformarem. Então, essa ideia desse estranho que volta para atormentar, que volta para inquietar, e essa hipérbole aí, né, de 350 milhões de anos que as baratas vêm com essa ideia, né, com essa representação simbólica aí do tormento, de inquietar a pessoa, né, o ser humano. Vale lembrar que em A Quinta História, né, de A Legião Estrangeira, nós também já temos um texto bastante interessante, não só a questão da barata, né, que é o grande dilema ali da narradora, né, da protagonista, que é uma receita para matar baratas, mas todo esse esquema de repetição, né, já desponta ali na Quinta História, né, no emoldurar, a própria ideia de você contar 5 vezes uma mesma história, quer dizer, você repetir 5 vezes diferenciadas o mesmo fato, né? E, de novo, é a barata que entra em cena, né? Que me parece aí que é um elemento bastante simbólico na literatura de Clarice. Né? Um outro trecho que bastante singular, né, que ela vai associada a Unheimlich, quando ela fala que a explicação de um enigma é a repetição do enigma. Né? Quer dizer, para eu explicar o enigma, eu tenho que repetir esse enigma. E aí esse jogo, né, entre recordar o aborto e repetir o ato ali ao matar a barata. Né? E o grande dilema que vai ficar ao final da obra. Né? Então, o processo aqui foi de recordação ou foi mais uma repetição e a personagem vai continuar sendo assolada aí por esse fantasma traumático, né, do aborto cometido. Né? Bom, a pulsão de morte, em termos de psicanálise, enquanto pulsão de destruição, negação e disjunção, se configura nos atos de abortar e de matar uma barata. Então, a pulsão de morte é a destruição. Primeiro ela mata um feto, e depois ela mata a barata, que são vistos pela narradora como uma manifestação negativa
de entrar em contato com o material da vida, né? Então, uma cena em que, inclusive, fica ambíguo de quem ela está falando, né? Quando ela grita, mãe, matei uma vida. Mas qual vida? A do feto? A da barata? Né? Então, as duas ao mesmo tempo, ela está se referindo, então é algo que gera bastante aí discussão. Citando a GH, né, ela está manuseando, ela vai manusear o proibido tecido da vida. Né? E aí essa ideia da morte que ronda toda a história, né, que, claro, se concentra ali no ato de matar a barata e a reflexão que vem disso, né, que advém dessa cena, mas algo anterior, quer dizer, essa cena como a repetição de uma outra experiência, né, de uma outra manifestação da pulsão de morte, que é o aborto aí praticado por ela. Ainda sobre a pulsão de morte, eu já citei isso lá no começo, nós temos que pensar também como o desejo de um novo começo, né? Então a pulsão de morte também é vista como uma pulsão de criação. Você destrói algo no sentido de reconstruir, né? Então a gente não pode deixar de citar aqui, por exemplo, o conto da Clarice o Corpo, em que as duas amantes matam o marido, né, o amante, e daquilo surge algo novo, inclusive real ali, né, que onde elas enterraram o corpo ali, né, o corpo do título, que é o marido, nasce uma, se eu não me engano, uma roseira, mas sempre essa ideia de que a pulsão de morte também leva a algo novo, ou a criar algo novo, né? Terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu. Desculpa, é uma pergunta. Né? Terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é visível. Terei que criar sobre a vida. E aí, claro, ela está falando da criação do romance. Então, a pulsão de morte aqui é a morte do feto, a morte da barata, levam a uma criação de cunho literário, né, que é a construção do próprio romance. O que também é muito sintomático aí nas personagens de Clarice Lispector, né, muitas delas têm essa aptidão, né, ou para a literatura, ou para as artes plásticas, quer dizer, de alguma forma, essa ideia de uma criação artística como resultado ou como consequência dessas experiências negativas vai sendo pontuado para nós aí ao longo da obra de Clarice. Tá? É também uma empreitada rumo ao universo da criação linguística, num jogo entre buscar e não encontrar, em que a palavra, fonte de prazer, sempre escapa, demonstrando que entre o real e o ficcional há fronteiras que não permitem um total espelhamento de ambos. E é justamente aí que reside o caráter eufórico do objeto estético, em se estruturar como algo muito além de uma simples cópia, um enigma a ser decifrado. Né? E aí, essa questão do enigma vai ser importante para a gente no desfecho aqui da nossa conversa. Tá? Depois eu volto a ela. Bom, então, a história ganha áreas de bloqueio, né? Vamos voltar aí agora ao recordar, repetir, elaborar, de uma situação penosa vivenciada pela personagem, tomando o seu relato, no caso da barata, tornando o seu relato, no caso da barata, um embate constante entre as tentativas de recordar a cena de dor, isso é, o aborto praticado no passado, com o intuito de restaurar seu equilíbrio psíquico e de aceitar o sistema repetitivo ao qual se entregou, o que propicia o esquecimento dos fatos vividos relegados ao inconsciente. Né? E aí, de novo, chegamos a um impasse. O texto ele é uma recordação, ou seja, essa mulher que está escrevendo, relatando o que ela vivenciou, o que ela experimentou, ela está num caminho aí de processo de cura do trauma, ou o texto é mais uma repetição de um esquema que já dominou o inconsciente dessa mulher. Né? Então, na luta interior entre o ato de recordar e o de repetir,
o processo de elaboração enquanto forma de superação da experiência acaba por ficar comprometido, já que o final emblemático da narrativa não aponta soluções para o problema. Antes, deixa entrever que não houve um pleno êxito de GH em sua busca pelo preenchimento das lacunas de suas lembranças e pela anulação das resistências da repressão, o que instaura o paradoxo entre a desistência e a persistência da palavra, sendo a escritura do romance uma tentativa de elaboração. Então, sim, escrever no dia seguinte o que aconteceu, o caso da barata que trouxe à tona todas aquelas memórias, todo aquele trauma do passado, sim, é um processo de elaboração. Então, é uma sublimação, claro, estamos falando aqui do terreno da arte, mas é um processo que não me parece que chegou ao seu êxito pleno. Quando a gente pega, sobretudo, as falas finais de GH, o final aí da escritura do texto, e surge uma dúvida, realmente ela conseguiu superar o trauma? Então isso é uma manifestação plena da elaboração, da recordação, ou ela está escorregando aqui em mais uma repetição? Por que eu digo isso? Aí eu chego à frase final do texto, e então adoro. Que, se a gente não tiver em mente essa questão da escritura como um processo de elaboração, pode passar um tanto quanto despercebido. Mas esse verbo me parece muito singular para encerrar essa narrativa, justamente pensando em que pé estamos. Recordamos ou repetimos? Então, aí a minha visão sobre o verbo nesse momento. Ora, se todo enigma pede uma resolução, parece um pouco contraditório a adoração final que a personagem propõe e a qual se entrega. Ainda que o mistério, que é, em termos religiosos e místicos, o alvo que merece o ato de devoção, seja mencionado pela narradora em seu discurso. Se a atitude final de GH é a adoração e não a compreensão, teremos então o enigma transmutado em mistério? Haveria, então, ao final do relato, uma manifestação em termos psicanalíticos do processo de sublimação? Por quê? Enigma pede solução. Mistério pede adoração. Então, o texto literário, ele não é um mistério, ele é um enigma. Ele é posto para que nós o interpretemos, para que nós aí desvendemos as suas camadas profundas de significação. Se eu jogo o problema para o campo da adoração, ligado aí ao místico, à religião, o motivo de adoração não necessariamente ele é compreensível, ele é um mistério, ele é algo sagrado. Então, se a GH conclui que o seu processo chega à adoração, e isso virou um mistério, e aí estamos no campo da sublimação, então não houve de fato uma compreensão. Quer dizer, o enigma, e aí o enigma que é o trauma e a solução, a cura da cena traumática, não teve tanto êxito assim. É interessante a gente pensar sempre nessa possibilidade. O texto literário não é um mistério, ele é um enigma. Como enigma, ele é passível de solução. Se a GH termina o seu texto com esse ato de adoração, e então adoro, houve uma compreensão ou ela simplesmente sublimou aquilo que ela é incapaz de resolver? Quer dizer, o problema persiste, embora agora ele esteja numa outra instância. Eu sublimei o problema ao nível da arte. Então aí chegamos ao grande impasse, não só do final de GH, mas me parece também do final das personagens de Clarice, que nunca são finais promissores, são sempre finais em que ou se volta ao esquema anterior, que é o mais comum, a Ana que
sai do passeio de bonde e volta para casa, a Laura da Imitação da Rosa que continua encostadinha no seu sofá, a mulher que vai todas as noites matar as baratas, né? Quando há uma possibilidade de escapar, nós estamos no terreno da morte, né? Virgínia, que morre em Um Lustre, Macabeia, que morre em A Hora da Estrela, ou que é morta pelo narrador, né? A protagonista de Um Dia Menos, que toma uma overdose ali de comprimidos, mas a morte, né, aí entra um ponto um pouco mais sensível, quer dizer, a morte é uma forma de libertação? Depende muito aí das convicções de cada um, né? O fato Clarice lança um grande problema nos seus textos e não há uma solução visível a princípio. Quer dizer, ela joga um problema, mas ela não nos dá uma solução, né? O final é sempre ou um retorno ao trágico ou essa escapatória, né, que é abandonar a vida, né? Então, a tragédia do tédio da repetição, que assola o cotidiano das personagens claricianas, se estabelece como ponto nevrálgico na elaboração das tramas. Porém, nem mesmo a autora consegue dar conta de uma solução para o drama do tédio, via linguagem. Sua estratégia narrativa de retornar sempre a esse tema tem como função a tentativa de empreender uma busca com vistas a analisar as diferentes formas de atuação do fator repetitivo sobre a realidade cotidiana dos seres humanos, a fim de apreender possíveis soluções para esse drama. Intento que nunca chega a uma resolução definitiva, pois raramente as personagens claricianas têm finais promissores. O que deixa entrever que a literatura de Lispector não consegue apontar uma saída para o problema da tragédia da repetição. A crise permanece não resolvida. Então, me parece muito sintomático isso ao final de GH, né? E aí a gente volta àquela questão do verbo adorar ali como uma sublimação, mas que não elimina o problema, né? O trauma permanece e possivelmente a repetição voltará a assolar essa personagem, mas não só GH, quer dizer, o conjunto das obras de Clarice aponta sempre para esses finais, né? O mais evidente que é vamos voltar à situação anterior, vamos voltar ao cotidiano, né? Tivemos um lampejo aí de esperança, uma epifania, uma revelação de consciência, né? Um momento de consciência do que foi a vida até então, mas logo em seguida o cotidiano fala mais alto, o cotidiano oprime e voltamos à situação primária, aí, que é dessa repetição do cotidiano. Quando não, como eu falei, algumas personagens que abandonam a vida, mas, de novo, isso é questionável, isso é uma libertação ou não? Então, é um problema para ser discutido aí pela crítica literária. Tá? Bom, fechamos aqui a apresentação, né? Eu queria devolver a palavra para a Ana e passar aí as perguntas, aos comentários. Muito bom de escutar, Carlos. Anotei várias coisas. Existe uma máxima, né? Que a crítica boa é aquela que devolve um novo livro para nós. E, poxa, enfim, é um livro lidíssimo, né? Paixão Segundo GH, e de escutar foi muito bom. Apareceram aqui na minha mente várias novas perspectivas para reler o livro, então queria te agradecer também por isso, né? Nós temos uma pergunta da Rose Finati aqui no chat, eu também anotei algumas outras coisas, mas a gente acho que pode começar pela pergunta da Rose, que é bem interessante. A Rose pergunta o seguinte: professor Carlos, quais são os vieses a ser analisados para identificar a repetição nas obras claricianas? E ela complementa: você analisa o nível semântico, sintático, estrutural na perspectiva da forma e do conteúdo? Sim,
como que chama desculpa, eu perdi o É nome. a Rose Finati. Rose. Oi, Rose, boa tarde. Sim, essa questão forma e conteúdo na verdade, assim, é indissociável, porque a forma gera o conteúdo. Então, não dá para a gente pensar no conteúdo como uma instância estanque, né? E aí toda a forma separada. Quer dizer, o conteúdo é gerado por essas camadas formais, né? E aí depende muito da crítica que a gente está trazendo, né? O Ingarden com a fenomenologia, ao próprio campo do formalismo, do estruturalismo, mas independente aí da vertente teórica, são as camadas textuais, né? Algo assim que, e aí eu remeto aí a minha orientadora, a professora Cleusa, ela sempre fala isso, quer dizer, o texto é que tem que apontar para a crítica que lhe cabe, não é eu querer pegar um aspecto crítico e jogar a goela abaixo ali dos outros falando que o texto fala isso. Então, assim, a minha leitura, né, o primeiro viés aí, pegando o eixo da teoria literária, são essas camadas de significação. Né? Então, em Clarice, essa questão vocabulária é muito forte. Né? Em alguns textos, a própria estrutura. Né? Citei, por exemplo, a Quinta História, que é uma história que se repete 5 vezes. Né? E cada vez, né, uma repetição com um foco diferente. Então, eu vou transitando entre essas camadas, mas sempre buscando essa significação, que para mim já estava claro. Quer dizer, quando eu peguei para ler a obra da Clarice, eu li ela toda, né, em ordem cronológica, eu já fui com foco nesse ponto específico, a repetição, onde aparece, onde é mais evidente, o que é mais singular. Né? O segundo passo foi trazer as teorias psicanalíticas como um suporte. Né? Então, dar um sentido aí, né, do elemento estranho, da pulsão de vida, pulsão de morte, o caso da cena traumática ali, a recordação. Então, aí, essa repetição das várias camadas nas várias camadas textuais, aí eu observei isso em função daquelas teorias que o Freud levanta. Né? Mas poderiam ser outras, né? Então a gente tem, por exemplo, já vi análises sobre GH comparada com a náusea do Sartre, mas aí é uma outra perspectiva, né? Que obviamente não caberia tudo aqui na minha linha de trabalho, mas sim. Né? Então essa ideia da análise das camadas, mas sempre pensando o plano da significação, a construção da significação passa por esse vai e vem entre as camadas do texto. Não tem como separar uma coisa da outra. Muito obrigada. A Caroline está falando aqui, né, que vai ter que reler o livro também, né? É legal. E que ela é incrível. Então, obrigada também, Caroline, pelo teu comentário. Eu vou fazer uma pergunta curiosa mesmo, assim, né? Sim, Porque você fez enfim, pegou um ponto muito específico, né? Analisou várias narrativas claricianas, então corpus muito grande, né? E muito interessante também como é que você partiu da pergunta e como é que foi desenrolando nessas respostas, né? Hoje em dia você vai seguir né, com esse tema de pesquisa? Tem novos trabalhos que envolvem isso? Nossa, porque achei que eu até fiquei pensando, eu falei, foi bom que você deu a palhinha e contou como é que também essa sim. hesitação é resolvida também em outros textos da Clarice, né? Então eu queria saber para onde vai, não sei. Então, na verdade, assim, o projeto inicial era uma análise só da GH. Né? Aí a professora Cleusa me deu um puxão de orelha e falei, não, você vai fazer uma análise completa. Então, assim, em Clarice, isso já foi feito. Né? Inclusive, você citou, né, no começo, o meu trabalho saiu publicado, né, os mecanismos de repetição em Clarice Lispector. Ali eu faço um passeio, né, por essas obras, né, os contos, os romances, e aí a etapa final, que é justamente GH, que é a cereja aí do bolo, né, que eu detalho com mais lentidão, digamos assim. Né? 1/3 do trabalho é dedicado a GH. Mas em Clarice, isso já esgotei. Né? Então, se eu voltasse, né, seria, na verdade, uma complementação. Né? Claro,
de Laços de Família, por exemplo, eu peguei 3 contos, né, e alguns outros que eu cito rapidamente ali na abertura do capítulo, mas não fiz uma análise exaustiva. Então, quem sabe, né, num futuro próximo eu pegue esses contos, né, para leitura. Mas eu acho que temos outros autores aí que merecem também essa abordagem, né? Não, Assim, eu sou fã de narrativa, né? Então, teoria do romance, teoria do conto. Então, quem sabe, né, futuramente eu volte a Clarice com uma nova perspectiva, ou leve, né, esses dilemas aí da psicanálise para outros autores. é muito rico mesmo. É difícil falar de uma autoria que foi muito estudada, né? Então, Sim, muito, muito, muito bonito o seu trabalho mesmo. Então, é muito prazer estar aqui. obrigado. Eu vou dar alguns avisos institucionais, a gente ainda tem alguns minutinhos depois, Carlos, se você quiser Sim, complementar alguma outra coisa. Então, nos avisos institucionais, só queria avisar que o link para os certificados está aí no chat, então você que esteve conosco, então você pode preencher, vai estar disponível para quem está assistindo ao vivo, né? E também queria agradecer ao Samuel Rede, que esteve aqui nos bastidores. E nossa próxima oficina do Laboratório de Estudos do Romance do Lero vai ser sobre Quarup, o romance de ideais brasileiro, apresentado por Adeline Vassaites, no dia 27 de setembro, às 14 horas. Então, você que está nos assistindo, se quiser aí se inscrever no canal do Lero para acompanhar também nossas próximas oficinas, vai ser um prazer. E não sei se você tem algum complemento final, algum convite para fazer, Carlos, algo extra que gostaria de deixar aqui para o público que está nos assistindo ao vivo e depois também, porque esses vídeos bastante gente procura assistir depois. eu queria só ler uma citação aqui, que na verdade assim, é Clarice, né, e eu usei como epígrafe aí para o meu trabalho, para o livro, né, e acho que sintetiza bem tudo que a gente discutiu até aqui, né, e está em A Paixão Segundo GH, né, o momento que ela fala, ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Então, ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí é uma pérola, um motivo assim central em Clarice, e para nós que trabalhamos com pesquisa, né, essa ideia do ordenar para entender é a base de tudo. Quer dizer, é o nosso trabalho ali de suar ali em cima do livro, tirar dali as referências, né, escavar essas camadas mais profundas, mas é gratificante, é um retorno muito gostoso. E se alguém mais tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, gente, vocês sabem que eu estava calculando errado o tempo, olha que doida, porque nós começamos às 2h30, então ainda nós temos nós temos um tempinho Tem um extra, tempinho então aí. desculpa, gente, eu queria me pedir, estou aqui entretida, não tinha feito a análise certinha, então se tem alguém aí que estiver nos assistindo, a Débora, a Caroline, quiserem fazer outros comentários, a Rose também, né? Então, vou fazer um comentário que estava aqui. Achei linda essa citação que você trouxe, porque eu também gosto de ordenar e criar. Então, acho que às vezes a gente precisa também dessas questões, né? Mas eu queria fazer, então, uma pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Achei muito interessante como é que você trouxe essa repetição como uma recordação, né? E ela vai sempre voltando, e como uma nova análise a respeito dos temas tratados, desses traumas, né? E desses processos de cura e de repetição. Você mencionou algumas outras obras também da Clarice, né? Que foi bom para mim, até para eu conseguir entender melhor o teu processo de pesquisa. E aí você colocou, né, que não houve esse pleno êxito, porque essa tentativa de elaboração é como se ela escapasse de alguma forma, né? Mas isso pensando um pouco nos termos mais psicanalíticos, né? Porque acho que na Sim, sim. interpretação em geral, não sei, para quem pensando assim na recepção da obra, né? E aí me perdoe minha má psicanálise, meu mal é francês, mas eu acho que também de alguma forma, quando a gente recebe essa relaboração, que eu acho que está presente nesses pontos que você falou, nesses diferentes traumas,
especificamente nesse romance, né? Talvez quando a gente receba isso, é uma forma também da gente reelaborar as coisas, né? E ainda neste país em que a gente não reelabora nada, né? Que a gente esconde tudo para baixo do tapete, nossa memória histórica ela é sempre apagada, né? Sim. Então, eu queria que você mencionasse especificamente um pouco, se você pudesse complementar um pouco esse ponto, só para eu mesma também tomar notas, Mas, estou achando mas interessante. realmente, Ana, assim, a primeira leitura que eu tive de GH foi essa sua leitura. Então, bom, passou por uma experiência, aquilo gerou uma crise existencial, né? E ela caminhou, está escrevendo né? Escrevendo seu relato, fechou em aberto, vamos dizer assim, né? Não fechou o problema, mas ok, né? Porque também, assim, eu tenho que confessar, na minha primeira leitura, isso lá na época da graduação, a questão do aborto foi muito, assim, en passant, né? Não foi algo, nossa, então ligar uma coisa com a outra, né? Eu acho que a psicanálise traz essa visão, no caso de Clarice, né, esse viés negativo, né? E aí eu posso, por exemplo, citar outros textos, vamos pegar o Perto do Coração Selvagem, há um final promissor, né? Joana abandona tudo, mas assim, e aí? Abandonou e fez o que da sua vida, né? Eu lembro muito da Nora, da Casa de Bonecas do Ibsen, né? Ok, a Nora abandonou a família, tá? E daí? Então, assim, é o máximo que ela consegue chegar, né? Tem, por exemplo, como eu citei no Corpo, né, o conto, elas matam o amante ali, mas vão presas, né? Virgínia, atropelada por um carro, né? Mesmo final que vai ter a Macabeia. Então, assim, independente da psicanálise, eu acho que a Clarice tem essa carga, esse peso, né, trágico, e isso vai variar muito, pegando aí de texto para texto, os graus, né? Claro, se a gente pegar, por exemplo, Felicidade Clandestina, 100 anos de perdão, o próprio, né, Felicidade Clandestina, são mais promissores, mas são crianças, né? Então não é o adulto. E a gente volta àquela, né, a entrevista final de Clarice, né? A criança é o sonho, o adulto é sempre triste e sozinho, né? Então, mas é bem isso, assim. Eu acho que o peso da leitura psicanalítica deixou isso para mim, né, durante muito evidente. Que, olha, sim, ela aponta um problema, mas não dá uma solução, né? O máximo, né, como eu falei, encaramos a morte como uma solução? Não sei. Então é uma coisa, acho muito pessoal, né? A gente fala, não, né, a morte negar a vida é um sinal de libertação. Depende muito, né, das convicções de cada um. Mas é isso, né? Ou o personagem morre, né? E de novo, o feminino, porque no conto, por exemplo, Os Obedientes é um casal, e a mulher que vai morder a maçã e quebra o dente, é ela que se joga pela janela. O marido continua ali, né? Ainda, acho que o narrador termina falando que ele ia continuar caminhando pela lama, alguma coisa assim. Quer dizer, vai continuar, mas quer dizer, quem se matou foi a mulher, né? Então, assim, esse feminino em Clarice é muito trágico, né? A gente tem assim algumas pontadas de uma suposta esperança, né? Como eu falei, em Perto do Coração Selvagem, né? Mas assim, eu acho que mesmo GH, né, se a gente deixar de lado a leitura psicanalítica, talvez a gente enxergue ali uma possibilidade, um horizonte. Quer dizer, olha, alguma coisa vai sair dessa experiência, quer dizer, né? Depois de você matar e ainda provar o de dentro da barata, alguma coisa vai sair dali. Mas assim, trazendo a psicanálise para a nossa leitura, é difícil. Clarice, assim, ela vai no nervo ali do problema. Quer dizer, olha, a sociedade faz isso com a mulher e, infelizmente, né, até a morte de Clarice, anos 70, a mensagem não temos esperança de grandes mudanças nesse momento, não. Que eu acho que é algo que é dos nossos dias, né? Quer dizer, a gente tem, claro, todas as conquistas que a mulher conseguiu,
mas é o que você falou, o nosso país é muito complicado. Então tem muito Muita coisa trauma para aí para ser, elaborada e a principalmente gente isso, principalmente pelas mulheres, né? muita coisa. Não, foi muito bom de eu escutar. Ficou muito mais evidente para mim agora esse ponto. Muito bom. A Rose nos trouxe uma pergunta de novo. Obrigada, Rose. Ela coloca o seguinte: quando você aponta a repetição no desfecho das obras, é possível pensar na concepção de obra aberta, ou seja, com desfechos inconclusos, como postula Humberto Eco? Em alguns casos, sim, Rose, como eu citei, por exemplo, perto do Coração Selvagem, a gente tem a ideia da partida da Joana. O que vai ser da vida dela dali para frente, não sabemos. Né? Em outros, isso acaba ficando mais comprometido. Se a gente pensar, por exemplo, o Lustre, né? A Virgínia morre, a Maçã no Escuro, né? O rapaz é preso e as duas, né, mulheres da fazenda vão continuar na sua vidinha. Né? Talvez Água Viva, né, que também é um romance que não tem intriga, quer dizer, é a palavra pura, né, ela busca o instante já. Mesmo um sopro de vida, né, que aí a gente tem aquele cuidado de, é uma obra que Clarice não chegou a corrigir, né, não deu uma revisão final ao texto, mas talvez ali a gente enxergue, é um sopro de vida, então quer dizer, há uma possibilidade aí de um porvir, né? Não sei se melhor ou pior, geralmente em Clarice a expectativa, o porvir também é ruim, tanto quanto a realidade, mas essa ideia da obra aberta, eu acho que a gente teria que analisar caso a caso. Se você pegar, por exemplo, a Quinta História, dá-se entender que o final em aberto é a repetição. Toda noite ela vai matar baratas, né? Como a própria narradora fala, né? Mil e uma histórias seriam se mil e uma noites me dessem. Então, quer dizer, por mil e uma noites ela vai continuar matando baratas. Então, assim, depende muito da obra. Né? GH mesmo a gente pode enxergar, né, essa expectativa do final em aberto, mesmo porque é uma crise, né? Então, assim, ela recordou ou ela repetiu? Né? Então, o problema está com o leitor, cada um que tire suas conclusões, mas nesse caso, sim. Acho que vai variar muito de texto para texto. Ah, muito bom, muito bom. E eu tenho um comentário, foge um pouco do seu tema, mas talvez você, enfim, tenha como trazer isso, né? Tem um comentário muito interessante da Tânia Modleski. Na realidade, eu estou recuperando um texto da Susan Willis, que estudam narrativas escritas por mulheres. Especificamente, a Tânia Modleski fala de telenovelas, né? E ela fala algo que me impactou muito, que é a respeito da questão formal da telenovela e como que na telenovela clássica, né, não, que as atuais estão muito movimentadas, mas na telenovela clássica nada acontece, né, nada acontece, então o enredo ele vai muito devagar. E esse recobrir o enredo de espera faz com que a espera, que é algo extremamente difícil de ser suportado, se torne algo desejável. Então existe uma inversão exatamente pela valorização formal da questão da espera nessas Sim. narrativas fílmicas. E aí o que a Tânia Modleski fala é que a mulher, né, dona de casa, e aí num recorte específico, branco, estadunidense, né, está sempre à espera. Né? Então está à espera que o marido chegue para o jantar, que o bebê durma, que os filhos cheguem para lá fazer um lanche, né? Então essa categoria que é insuportável, né, da espera, Sim. ela é recoberta como uma espécie de estetização e faz com que então esse gênero que as pessoas que não esperam talvez não se veem tão é, sei Não lá, tão nitidamente, fascinados. né? E inverte, né? Porque é o Aham. contrário da narrativa de ação do homem, né? Então ela contrapõe isso e bem nesse período histórico, né? Aqui em Paixão Segundo GH, eu acho que não existe muito tanto essa categoria da espera na questão formal, mas a repetição, de uma certa maneira, ela também carrega um pouco dessa questão de você ficar. Porque em Paixão Segundo GH, me parece que tem uma ação muito grande. Decidir, limpar este quarto, decidir, encarar Sim. isso, né? Então existe uma decisão, embora seja ali também muito, né, dentro do universo íntimo, recôndito, doméstico, né? Então, mas de alguma forma essa questão da repetição e da espera, eu acho que elas estão assim um pouco ligadas, né? Então, se você pudesse comentar.
eu acho bastante interessante essa percepção, porque a vida dessas mulheres, né, vamos colocar dessa forma, é uma sucessão de esperas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Laura, da Imitação da Rosa. A Laura está sentada no sofá esperando o marido, porque eles iriam jantar na casa, aquele cuidado, e ela não pode se arrefecer no sofá, porque a mulher tem que sentar na ponta para não cair naquele drama, né? Então, quer dizer, ela está esperando alguma coisa, né? Então, a GH, e aí nós estamos pensando, né, ela mora numa cobertura, então, né, não é uma dona de casa, é uma mulher instruída, ela é artista plástica, né, tem áreas aí de artista plástica, mas é isso, quer dizer, o que ela está fazendo? Quer dizer, a vida dela é isso. Então, hoje eu vou arrumar o quarto porque a empregada foi embora, né? E aí essa ideia do que isso gerou de problema, né, ou de revelação para ela. Mas são figuras que estão à espera de que algo aconteça e à espera de algo que é o dia a dia, né? Eu me lembro muito da Margarida Flores, né, do conto Um Dia Menos, que a espera dela era, bom, eu levantei, agora eu vou almoçar, no meio da tarde eu vou comer minha bolachinha, no final da tarde eu vou assistir minha televisão. E aí tem um telefonema, né? Alguém xinga ela, porque é um telefonema truncado ali, né? E aí ela começa, ai, a bolacha perdida, a tarde perdida, a vida perdida. É isso, quer dizer, a espera de um milagre, né? Mas eu acho que essa questão já se falou muito do feminino associado ao contemplativo, né? Então, essa ideia de que a mulher é mais, o feminino é mais ligado a essa ideia do pensar e não do agir. Mas a ação ali, quer dizer, essas mulheres agem, né? Nem sempre, na verdade, a maior parte das vezes não dá certo, né? A Ana escapa ali do bonde, mas volta para casa, né? A Cordélia vê aquela falsidade, que é aquela festa de aniversário, mas no final da festa tem que levar o filhinho de volta para sua casa, porque o marido está esperando. Então é realmente isso, Ana, quer dizer, tem essas mulheres, há sempre algo a se esperar dessas mulheres, né? Então é a espera por cuidar da casa, por cuidar do marido, por cuidar dos filhos, né? Quando elas são mais independentes, a espera do que a sociedade quer delas, que já é isso, quer dizer, como que alguém, né, supostamente ela não casou, então mulher da minha classe, como mãe solteira, né? Então não, vamos abortar, né? E essa ideia quando ela joga o cigarrinho ali da janela dela e olha para baixo, é bem isso mesmo, né? Quer dizer, ó, estou no topo, né? Mas ainda assim, essa constante espera é bastante interessante, porque telenovela é isso, né? Não só a espera do próximo capítulo, mas, né, sobretudo essas clássicas, né, da nossa televisão, é uma lentidão, né? Quer dizer, não precisa acontecer muita coisa, tem que conversar, tem que mostrar o cenário. Então, acho uma leitura que dá um paralelo legal. Não, muito bom. Ai, foi ótimo te escutar. Agora foi, agora estamos no tempo, agora eu não preciso correr. Voltamos, né? Não, mas foi muito bom, muito bem estruturada a apresentação. Queria agradecer. Acompanho outras, o Lerton foi muito legal. Então, só lembrando todo mundo que está aqui nessa reunião que nossa próxima, agora sim, né? Que a nossa próxima oficina do Laboratório de Estudos do Romance vai ser sobre Quarupi, um romance de ideais brasileiro, apresentado por Adeline Weissaites no dia 27 de setembro, às 14 horas. Então, você que está nos assistindo aqui, se quiser aí se inscrever no canal para não perder as próximas apresentações. E também gostei muito, Rose, queria agradecer a Vanessa, queria agradecer as outras pessoas que estão aqui conosco, a Carolina, a Débora. E, Carlos, se você tiver uma outra epígrafe maravilhosa da Clarice e quiser fechar, senão. Mais uma? Quer dizer, você deve ter um monte de epígrafes da Clarice, assim, né, tirando a manga aqui. O que não falta aqui Gente, eu preciso pegar já que a Acho gente que é falou da confiança questão do edificantes. social, né? Aquela passagem da Macabeia, né?
quando o narrador fala que, experimentando um leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver, como uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade, e quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo, e quer mais sem direito algum, pois não é? Então, olha, quem escreveu isso, na realidade que é o Brasil, não precisa falar mais nada, né? É isso, é a nossa realidade. Clarice quem fala que Clarice não percebe aí as nuances dos nossos grandes problemas, dilemas sociais, precisa reler a obra dela. Ah, muito bom. Então, concordo também. Então, queria agradecer, então, em nome do grupo, a participação, vocês que assistiram, e Samuel também por estar aí nos bastidores conosco. Então é isso, gente. Até Obrigado, a Ana. Obrigado, próxima. Samuel. Boa tarde a todos. Até lá.